Muito boa tarde, bem-vindos a mais um evento na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, nesta Feira do Livro de Lisboa. Hoje estamos aqui para falarmos do livro que aqui temos, Saúde e Hospitais Privados em Portugal, da autoria de Miguel Gouveia, um dos autores que está naturalmente aqui presente. Nesta conversa, também em parceria com a Renascença, estamos a gravar este debate para o programa Da Capa à Contra Capa, uma parceria semanal na rádio e em podcast entre a Renascença e a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Para este debate são também convidados António Correia de Campos, subejamente conhecido ex-ministro da Saúde, entre outros cargos, e Óscar Gaspar, o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Bem-vindos, vamos à nossa conversa. Miguel Gouveia, naturalmente, o autor, prerrogativa da primeira pergunta, porque o mote da nossa conversa é um pouco também este: qual é que é de facto o papel dos privados na saúde? A sua reflexão ao longo deste livro aponta, é um mosaico também de detecção de várias falhas que existem no lado público. É apenas e só a complementaridade, suplementaridade, ou há algo mais para além das colmatar falhas e contrastar com aquilo que existe no SNS? Olha, a melhor maneira de responder essa pergunta é começar por ser quantitativo. Nós temos que, na saúde, temos que distinguir, por um lado, de onde vem o dinheiro, aquilo que nós chamamos de financiamento, e o financiamento privado, ou seja, de bolsos das famílias, seguros e outras instituições privadas, é neste momento quase que um terço, sensivelmente, de todo o financiamento da saúde em Portugal. Por outro lado, e isso talvez seja o mais surpreendente no livro, porque os especialistas conhecem esse facto, mas penso que a grande maioria do público não conhece. Quando nós olhamos para a saúde, não como financiamento e onde vem o dinheiro, mas para onde vai o dinheiro, a prestação, é muito difícil somar internamentos com exames, com consultas, e, portanto, a única coisa que é comum a tudo isso é o dinheiro. E quando nós olhamos para onde as despesas são feitas para a prestação privada já é 60% de todos os recursos que Portugal gasta em cuidados privados. E, portanto, quando a dimensão é desta ordem, dizer que é apenas complementar ou suplementar é, de certa maneira, à partida, não ter a perspectiva certa das coisas. Há uma passagem do livro onde até pode admitir que alguns possam ficar surpreendidos com essa dimensão. O número de hospitais aumentou muito do ponto de vista privado e a prestação, de facto, aumentou do ponto de vista dos privados. Sim, o que é mais interessante é que desde que nós temos dados muito precisos e em Portugal há uma fonte de dados que são as contas satélites da saúde do INE, que têm sido absolutamente imprescindíveis para se fazer um estudo aprofundado destas coisas. O que nós sabemos é que desde 2000, quando as contas satélites da saúde começaram, a prestação privada já é mais de 50% da prestação total, o que eu confesso não foi o caso aqui do meu colega ao lado, mas já tive conversas com ex-ministros da Saúde que ficaram totalmente surpreendidos, o que mostra até que ponto mesmo pessoas com responsabilidades podem não estar a par desta situação, não é? Ou seja, mais de metade da prestação ser privada, de facto, é uma grande surpresa para a maioria das pessoas com quem falo. Vou pedir que aproximem só os microfones à medida que vão falando. Agora é a sua vez, António Correia de Campos, da sua larga reflexão sobre esta matéria. Como resumiria o papel dos privados na saúde em Portugal? Deixe-me só fazer uma introdução muito breve para agradecer ao Miguel este convite e para cumprimentar toda a audiência e os colegas deste painel. É um prazer. Este livro é muito estimulante, sobretudo porque eu discordo muito do que nele está escrito. Isso é bom. Isso é que é extremamente interessante. Bom, é verdade que os privados têm essa importância relativa em termos financeiros, isto é, em termos de prestação, mas essa importância quer dizer, já é assim há 50 anos. Os primeiros estudos feitos sobre essa matéria já indicavam perto de 50% de prestação a cargo do setor privado, entre 50% e 55% a cargo do setor privado. Portanto, isto sempre foi assim, não é de agora, sempre foi assim. E portanto, esse é um dos mitos interessantes que o livro desmistifica, não é? E é muito útil e ficamos todos a agradecer ao Miguel essa matéria. E em relação ao papel dos privados face ao público,
a questão da complementaridade. Hoje, se fosse só apanhar as falhas do SNS, seria redutor encarar desta forma a atividade privada na saúde. Mas os privados sempre tiveram um papel importantíssimo no setor público, no setor da saúde em Portugal. De resto, toda a saúde começou por ser privada, não é? A intervenção do Estado na saúde nasce talvez no século XIX, ou um pouco antes no século XVIII, e ela só foi mais dominante já talvez depois de 1970, 71, com as reformas dos cuidados primários, do Baltasar Rebelo de Sousa, enfim, só a partir desse momento é que realmente o setor público teve importância. A maior parte dos hospitais eram particulares, pertenciam a instituições privadas de seguridade social. Os públicos eram apenas os hospitais escolares, universitários, Lisboa, Porto e Coimbra, e mesmo um grande hospital central como o Santo António era privado, era da Misericórdia do Porto. E portanto, o setor privado foi sempre maioritário no setor da saúde. Oscar Gaspar, é a sua vez de intervir em relação a este papel dos privados na saúde. Bom, muito boa tarde e muito obrigado por este convite. Em termos de nota introdutória, acho que é mais do que justo felicitar a Fundação Francisco Manuel dos Santos por esta iniciativa, porque este tema, como se perceberá, espero que, aliás, que o livro tenha muitas vendas, porque o tema é muito atual e é, como já se viu, é muito interessante em termos de debate. E depois, de facto, ao professor Miguel Gouveia pelo trabalho que aqui apresenta, que acho que, sendo um livro pequeno em tamanho, mas será um livro de referência bibliográfica obrigatória nos debates sobre a saúde em Portugal e sobre o setor privado, e para além de ser um compêndio de uma série de realidades, é também, como já se viu, surpreendente numa série de conclusões que tira e porventura vão contra aquilo que são, isso sim, mitos da sociedade portuguesa. Vamos ver. A evolução da hospitalização privada é muito pronunciada nos últimos 20 anos. Aliás, o nosso comum amigo, Dr. Francisco Ramos, foi secretário de Estado várias vezes e disse há pouco tempo que uma das grandes alterações entre a primeira vez que ele foi secretário de Estado e a última era exatamente a diferença que se notava nos hospitais privados. Todos nós nos lembramos, no início da década de 70, no início da década de 80, o que existia de hospitalização privada, basicamente, eram algumas clínicas tipicamente formadas a partir da associação de 2, 3 médicos, uns enfermeiros, algumas maternidades privadas do norte a sul do país, mas não existia, nem de perto nem de longe, a situação atual em que há hospitais altamente diferenciados, grupos hospitalares com cobertura também praticamente nacional, e em que neste momento fazemos tudo em termos de hospitalar, de saúde hospitalar, desde A a Z, com exceção dos transplantes. Isso não fazemos. Mas tudo o resto fazemos. Isto quer dizer que, em muitos casos, porventura há 20 anos, as pessoas recorriam a um hospital privado por um determinado problema de doença aguda, porque queriam ir a um determinado especialista. Hoje não é assim. Hoje uma boa parte dos portugueses faz nos hospitais privados toda a sua vida daquilo que são necessidades em termos de saúde. Portanto, é irrelevante a questão do SNS para a procura dos hospitais privados, na vossa perspectiva? Não, não é irrelevante a questão do SNS, assim como não é irrelevante, penso que iremos também a esse tema, a questão dos seguros de saúde, porque a questão do acesso também se prende e eu entendo, por exemplo, que não é admissível falarmos em concorrência, desde logo porque entre público e o privado nós temos o SNS, de acordo com o célebre artigo 64 da Constituição, geral, universal e tendencialmente gratuito. Portanto, à partida as pessoas não percepcionam a questão do custo / preço quando vão ao SNS e desde logo isso faz uma imensa diferença em termos do acesso a um setor e a outro setor. E agora, de facto, hoje o acesso das pessoas, dos portugueses, aos hospitais privados está muitíssimo facilitado em relação a 20 anos atrás. E isso faz diferença. Um dos méritos do livro é, antes destas questões que podem ser polémicas, tem o grande mérito de trazer objetividade, trazer um espelho
com base desde logo nos dados do INE, sobre aquilo que é a realidade atual. E a realidade atual, deixe-me só dar dois números. Enfim, simplista, mas a verdade é que desde 2016 há mais hospitais privados do que hospitais públicos. Obviamente isso não tem nada a ver com dimensão, mas é um facto. O outro facto é que os hospitais privados representam cerca de 1/3 da capacidade hospitalar do país. Seja em termos de cirurgias, seja em termos de consultas, seja em termos de episódios de urgência. Ora, 1/3 é, como todos perceberão, uma realidade que não pode ser ignorada e, portanto, somos claramente um pilar do sistema de saúde português. Como já percebi que o professor Correia de Campos tem várias questões para levantar, vamos lá começar então a puxar pelo seu lote de questões de discórdia em relação ao argumento do livro, que é para depois o autor poder também replicar. O meu amigo Óscar Gaspar traçou aqui assim um panorama róseo, cor-de-rosa, como se qualquer português pudesse ir a um hospital privado e tivesse dinheiro ou tivesse cobertura para ir a um hospital privado. Não é assim, toda a gente sabe que não é assim. Toda a gente sabe que 70% dos portugueses não têm outra possibilidade se não ir aos hospitais públicos. Toda a gente sabe isso. Não é? Portanto, não é verdade isso, Óscar. Quer dizer, ou melhor, tu não disseste isso, disseste que, e o que disseste é correto, que o setor privado se desenvolveu muitíssimo e que se aperfeiçoou e que passámos ao longo dos últimos 20, 30 anos de clínicas que eram verdadeiras chafaricas inaceitáveis para belos estabelecimentos com ótima qualidade e com ótima gestão. Isso tudo é verdade, mas os estabelecimentos existem. O que não há é a possibilidade universal de a eles se recorrer. Nem podia haver, porque as pessoas estão convencidas que os seguros cobrem muito. Sabe qual é a cobertura média? Sabe qual é o prémio médio de seguro? Que é uma coisa, aliás, que o Miguel aqui explicou traz. no livro. A cobertura média do seguro é, nos seguros individuais, 315 euros e nos seguros de grupo, 269. E sabe qual é a cobertura média da ADSE, em comparação com estes números? A ADSE, para uma retribuição média do ano 2022 de 1.439 euros brutos, aquilo que os portugueses pagam, os associados da ADSE pagam em média é 705 euros. Portanto, é 2 a 3 vezes, por exemplo, o prémio do seguro. Não é? É assim. As coisas, portanto, e por isso, a ADSE gasta 500, em 2019, 519 per capita, e essa diferença entre, hoje, este ano, se compararmos os 2 anos, já não são 519, deve ser para aí 530 ou 540. A diferença entre 540 e 705 é o que explica o superávit atual Mas da na ADSE, questão dos que é seguros, puramente temporário. o que é que discorda? Porque tinha aí várias discordâncias. Os seguros é muito simples. Os seguros representam, financeiramente, não chegam a representar 5% do total do financiamento da saúde. Não chegam a representar. Quer dizer, portanto, os seguros enchem-nos a boca dizendo que há uma cobertura que já vai em 25% da população e que dentro de 10 anos teremos 50%. Sim, pode haver coberturas. Qualquer pessoa que tenha um cartão de crédito Gold tem um seguro. Eu, por exemplo, nunca usei esse seguro. E há centenas, milhares de pessoas que nunca usaram o seu seguro porque são bónus que foram concedidos, etc. Portanto, a ideia de que o seguro pode ser uma base para financiar a saúde é uma tanga, se me permite a expressão um bocado grosseira, mas não é possível reconstruir um serviço de saúde à base do seguro. Já houve uma tentativa para fazer isso. E a tentativa falhou completamente no final dos anos 90. Vamos ouvir o autor do livro, porque há uma parte de facto sobre os seguros que está evidente aqui, tem quadros, aliás, comparativos, e aborda ainda a questão da ADSE, que em relação aos valores, estamos a falar de 1.300.000 beneficiários, portanto é um peso importante também. Deste ponto de vista, presumo que se calhar está mais próximo do Óscar Gaspar ou não? Vamos lá ver, aqui nós podemos ser factuais, temos dados, e acho que há duas realidades. Uma das realidades, que o professor Correia de Campos acabou de explicar, e bastante bem, é que de facto o peso dos seguros como financiador de todo o sistema de saúde português é muito pequeno. Para uns
é como se fossem uns agentes com enorme importância, para outros são os papões, mas de facto nenhuma dessas visões é compatível com o seu reduzido peso financeiro. O que é interessante é que há um reverso da medalha que é um bocadinho contraditório com isto, e que é o seguinte: a percentagem da população portuguesa que tem ou seguros, ou subsistemas, ou outros mecanismos para facilitar o acesso à prestação privada de saúde é bastante grande. Eu imagino que neste momento, com base nos dados disponíveis, ande por volta dos qualquer coisa como 45%, e portanto nós temos muita gente que procura ter mecanismos, às vezes para além do seguro, para além do subsistema, que procura ter acesso aos cuidados de saúde. Portanto, temos, por um lado, uma importância, se quiser, demográfica muito grande e em crescimento, e depois uma importância financeira que, de facto, é muito diminuta. Não sei onde é que o sistema vai, se vai crescer a importância financeira para, em paralelo, ser arrastada com a importância demográfica, ou se vai manter, mas de facto temos aqui uma situação um bocadinho difícil de compreender e não totalmente consistente. Portanto, os seguros são muito grandes porque muita gente tem seguro, os seguros são muito pequenos porque é uma parte muito pequena dos recursos que nós gastamos em saúde em Portugal é financiada por essa via. Mas o recurso aos seguros, na sua perspectiva, explica também algumas destas questões da procura direta dos privados? Aqui eu gostava de, vamos lá ver, uma das teses do livro, talvez uma das teses que possa ser um bocadinho mais polémica, é que nós, de facto, quando temos este crescimento do setor privado, quer do ponto de vista de financiamento, quer do ponto de vista de prestação, temos que pensar que este crescimento do setor privado resulta de forças de empurra e forças de puxa. E as forças de puxa são, temos um setor privado que é cada vez mais sofisticado, mais moderno, portanto o Dr. Oscar Gaspar descreveu no essencial. Agora, nós temos forças de empurra que são muito fortes, são, eu diria, estruturais, e que desde 2000, basicamente, todos os anos, e isto durou até ao Covid, eu imagino que depois de passarem os choques e os aftershocks do Covid, voltaremos à mesma tendência, todos os anos, devagarinho, mas de uma forma muito robusta, ia aumentando o peso do setor privado na prestação e aumentando o peso do financiamento privado. Portanto, temos um crescimento da dimensão privada da saúde, que é um crescimento basicamente estrutural, é uma tendência pesada. E a questão que se pode pôr é de onde é que vem. Como disse, há forças de puxa e de empurra, as de puxa a atratividade do setor privado, mas talvez o mais importante é que, de facto, na minha opinião, isto é o resultado de políticas públicas. Agora, são políticas públicas que tomam que forma? O que nós vemos é que, quando olhamos para os atores, os agentes no setor público, queixam-se que nunca há financiamento que chegue, queixam-se de constantes interferências e de falta de liberdade e de autonomia para gerir os recursos. E, portanto, tudo começa com um problema que... Gestão? Antes mesmo, tudo começa com um problema de recursos, se quiser, que é um problema de até que ponto as finanças em Portugal fazem uma dotação correta do sistema público. As pessoas no sistema público dizem sempre que o dinheiro não chega, que há suborçamentação. Eu tenho a ideia que no Ministério das Finanças, provavelmente desde há muitos anos, pelo menos desde há 20 e poucos anos, e se calhar até antes disso, a ideia é que o sistema de saúde público tem muitas ineficiências, há muitos desperdícios e, portanto, houve sempre esta ideia de que se nós lhes demos menos dinheiro do que eles estão a pedir, isso pode forçá-los a utilizar o menos dinheiro que têm da melhor maneira possível. Na prática, isto nunca funcionou. Portanto, o Ministério das Finanças é um bocadinho como aquela história dos Bourbons que nunca aprendem e nunca esquecem, porque fazem sempre o mesmo, a suborçamentação todos os anos, mas nunca aprenderam que com isso não conseguiam melhorar a eficiência do sistema. Agora, o que é interessante é que eu não penso que tenha sido ninguém com uma estratégia maquiavélica, mas aos poucos estes acidentes históricos, estas adaptações a circunstâncias ano após ano, portanto, em pequenos saltos, nós chegámos a uma situação em que esta política do Ministério das Finanças foi extremamente bem sucedida. Foi extremamente bem sucedida porquê? Porque se o objetivo era poupar a despesa pública, eles conseguiram. E como é que conseguiram poupar a despesa pública? Ao deteriorar o sistema público, fizeram com que uma série de pessoas fugissem para o setor privado. E, portanto, as pessoas estão no setor privado porque foram empurradas por uma deterioração da forma de funcionamento
da qualidade de serviço, não estou a falar da qualidade clínica, sobretudo da qualidade de serviço do setor público, que basicamente poupou imenso dinheiro ao Estado. Se os 45% de pessoas que têm algum tipo de cobertura além do SNS e que usarão o sistema privado, muitas vezes até nem pagando através dos seguros, mas pagando o próprio bolso. Mas se estas pessoas, de repente, abandonassem o consumo de cuidados de saúde no setor privado e fossem para o setor público, de repente tínhamos um choque financeiro enorme nas despesas públicas, o que não era de todo viável. Portanto, só para terminar, esta poupança pública que foi conseguida de forma robusta, acidental, creio eu, mas sistemática ao longo do tempo, é acompanhada de outra coisa que é politicamente também muito interessante e que é o seguinte: nós conseguimos fazer com que o financiamento do sistema público de saúde seja extraordinariamente progressivo, porque pegamos nas pessoas que pagam os impostos, a classe média e classes mais altas, a grande maioria dos impostos é pago por este grupo, e depois, além de pagarem os impostos, são pessoas que consomem menos os cuidados de saúde públicos do que outros. O que significa o seguinte: nós podemos ter feito uma medida que está estudada em termos académicos noutros países e noutras circunstâncias, que é nós deteriorarmos a qualidade do sistema público para favorecer os seus utentes. Porquê? Porque os utentes do sistema público poderão ser até os grupos populacionais menos ricos, não é? Basicamente é um sistema público em que pagam pouco. E pagam pouco porque o sistema não é caro, porque muita gente não consome no sistema público, poupa os custos, ainda por cima quem não consome é também quem paga. Ou seja, a deterioração do sistema público em Portugal pode ter sido feito para beneficiar os grupos mais pobres. E, portanto... Já vamos ouvir o professor Corrêa de Campos sobre isso. Não estou a ver nenhum político a defender isto ou sequer a aceitar isto como explicação. Mas isto está nos livros de economia política, está estudado em muitas circunstâncias. Eu só tive a surpresa de constatar que coisa que tinha lido sobre muitos sistemas por esse mundo fora, de literatura que vinha dos anos 90, era uma explicação perfeita do que se estava a passar com a saúde portuguesa no século XXI. Dr. Oscar Gaspar, em relação à questão do peso de financiamento, que foi um dos indicadores que foi trazido aqui, que aliás também está disponível, a questão que, no fundo, desconstrói um pouco o argumento em relação à questão dos privados nesta matéria. Como é que responde a estes argumentos? Bom, já se percebeu que o meu rosa e o do professor Corrêa de Campos não são exatamente o mesmo Pantone, não é? Temos aqui algumas diferenças. E penso, e também gostava de falar sobre isto, penso que o professor Corrêa de Campos fala de duas questões diferentes. Uma é do acesso propriamente dito e outra é, no fundo, do modelo de sistema de saúde. Em relação ao acesso, eu penso que não se pode dizer hoje que o sistema dos hospitais privados, do conjunto dos hospitais privados, servem um conjunto pequeno da população mais rica do país. Não é assim. Não é assim. Nós temos neste momento 3.400.000 portugueses com um seguro de saúde. Os números são da semana passada, relativos ao final do ano passado. Os seguros de saúde estão de facto a crescer e diz o livro, e eu concordo, bom, a este ritmo chegaremos rapidamente a quase 50% da população com um seguro de saúde. E voltando aos dados objetivos, diz o professor Miguel Gouveia que a cobertura adicional não está completamente concentrada no topo da distribuição do rendimento. A dispersão desta população é maior do que a suposição simplista poderia prever. 13,5% da população com cobertura adicional integra os 20% mais pobres e 24,1% da população com cobertura adicional faz parte dos 40% mais pobres da população total. Página 53. E depois há outros dois factos curiosos. Neste momento, perguntados aos trabalhadores portugueses qual é o fringe benefit, qual é, para além da remuneração, qual é o benefício que mais valorizam, é, clara e generalizadamente, um seguro de saúde. As pessoas valorizam o seguro de saúde. As pessoas, neste momento, uma grande maioria dos quadros, se tivessem que optar entre, por exemplo, viatura da empresa ou um seguro de saúde para si e para a sua família, prefeririam, e não sou eu que o digo, são dados de consultoras internacionais, preferiam o seguro de saúde. E vamos ver, com toda a certeza, não conseguiremos convencer as pessoas que 3.400.000 portugueses estão enganados e que, afinal, os seguros de saúde têm uma cobertura reduzida. Eu penso que isso não é correto. Também é verdade que temos seguros e seguros. E temos seguros
com coberturas mais ou menos básicas, alguns deles até praticamente só com ambulatório, depois temos seguros com diversos tipos de coberturas. Hoje já temos também seguros que cobrem, diria, a generalidade das doenças, nomeadamente doenças oncológicas, até patamares muito elevados. E esta questão, de facto, é importante, quer dizer, 3 milhões e 400 mil portugueses têm seguro privado, depois haverá mais 1,5 milhão de portugueses que têm um subsistema de saúde, desde logo a ADSE. Também chama muito bem a atenção o professor Miguel Gouveia. Há aqui duplas e triplas coberturas que não se consegue exatamente... E todos têm a cobertura do SNS. E todos têm a cobertura do SNS. Agora, deixe-me dizer também... A questão é se essas duplas e triplas coberturas resultam do problema de deterioração do Serviço Nacional de Saúde de forma direta. É uma transferência? Eu não nego que em parte é uma transferência, como o professor prova no livro, tem a ver com a falta de resposta do SNS. Mas há outros fenómenos. Quando questionadas as pessoas sobre porque pretendem um seguro de saúde, a primeira razão, sempre à partida, é acesso. As pessoas querem ter uma consulta de especialidade em, digamos, 15 dias. Querem ter acesso a uma cirurgia em tempo útil e não acima do chamado tempo máximo de resposta garantida. Mas começa a ganhar também aqui alguma... Já existem listas de espera nos hospitais privados. Já existem listas de espera. Quer isto dizer que, apesar do crescimento dos hospitais privados, eles mesmo assim não conseguem acompanhar o aumento, também têm listas de espera. O aumento da procura. Porque, já agora, voltando então um passo atrás, os hospitais privados têm crescido e têm crescido muito. Mas o SNS também tem crescido. Ainda a semana passada foi publicado um estudo apresentado pela professora Susana Peralta, que prova temos hoje mais médicos no SNS do que tínhamos há 3 e 5 anos, temos hoje mais enfermeiros, temos hoje mais técnicos, temos hoje mais atividade no SNS do que tínhamos há 3 e 5 anos. O problema é que o crescimento da procura é muito superior a este crescimento da oferta do SNS. E é por isso também que, de facto, o privado acaba por cobrir uma parte dessa Deixa-me só passar ao professor Correia de Campos. Só uma notazinha. Ainda temos mais rondas. Só uma notazinha muito rápida ainda sobre os seguros de saúde para dizer o seguinte. Não, eu quero a sua intervenção. É melhor passarmos para a próxima ronda. Só uma notazinha. Rapidamente. Ainda só para dizer o seguinte. O mundo não acaba amanhã. Não, eu sei. A segunda razão para ter seguros de saúde que começa a ganhar peso é a liberdade de escolha. Cada vez mais portugueses não querem ir a um ortopedista. Querem ir ao doutor fulano tal. Não querem ir ao oftalmologista, querem ir ao professor fulano tal. E esta diferença entre a possibilidade de poder escolher um clínico ou terem que ficar numa determinada lista faz também diferença para os... Professor Correia de Campos, nem me atrevo a perguntar para onde é que quer começar. A escolha é sua, liberdade de escolha. Não, eu já irei aqui à brincadeira do Oscar, não é? Porque realmente, quer dizer, não é... Esta não é uma sessão de promoção de companhias de seguros, não é? Julguei eu, pelo menos não fui convidado para isso, mas queria responder aqui ao Miguel. O Miguel, aquilo que o Miguel disse é quase tudo correto, é absolutamente quase tudo correto. Eu já não me recordo exatamente do ponto, mas eu estou em grande parte de acordo com aquilo que ele disse. Bom, mas... Menos na questão da degradação... do SNS? Sobre tudo isso. Então? Sobre tudo isso, ele tem toda a razão. Na degradação do SNS, na questão de que digamos assim, as prioridades políticas foram para o equilíbrio orçamental e não sobrou dinheiro nenhum para melhorar os serviços de saúde, isso é absolutamente exato. Agora, onde eu não concordo com o Miguel, amigavelmente, é no facto de que isto possa ter sido premeditado. Quer dizer, esse aspecto é que não me parece... Eu acho que, aliás, na política, devo dizer que é muito difícil haver premeditações, não é? Os factos políticos acontecem muitas vezes por acaso, por influência de forças que são incontroladas, que são exteriores, etc. Não acredito num raciocínio conspirativo a médio prazo, a uma grande distância. Isso é impossível. Então porquê que há subfinanciamento no argumento explicado aqui pelo autor? Quer dizer, até nem há totalmente subfinanciamento. O que há é má administração. Desculpe, há subfinanciamento inicial, porque nunca faltou dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde. Ao fim do ano ou ao fim do ano seguinte recupera-se, paga-se os atrasados. Isso nunca faltou. Agora, o que não há é o dinheiro na altura em que ele era preciso.
que era no início do ano, de forma a que os gestores pudessem fazer uma gestão racional, que era uma gestão suficientemente flexível para retribuir os profissionais pelo desempenho e não para pagar a todos por igual, quer trabalhem, quer não trabalhem bem. Isso é impossível num sistema totalmente público e as escapadelas a esse sistema são raríssimas. Veja, por exemplo, as unidades de saúde familiares B, que foram concebidas justamente para tentar escapar a isto. As finanças opõem-se quase em bloco a que todos os anos sejam cumpridas a passagem por mérito das unidades de saúde familiares do modelo A para o modelo B, que é o tal que é pago por incentivos. Portanto, o problema é que as finanças em Portugal e em todo o mundo provavelmente são iguais. Têm outras prioridades. Não têm como prioridade resolver os problemas de saúde dos portugueses. E por isso, infelizmente, durante muitos anos foi possível o Ministério da Saúde ter alguma autonomia. Os últimos 5, 6, 10 anos, quem é o Ministro da Saúde é o Ministro das Finanças em Portugal. E esse é o problema. Agora, voltando aqui assim ao nosso amigo Oscar e à sua defesa aterneguida do setor segurador. Eu tenho o maior respeito pelo setor segurador, é evidente, todos temos seguros e todos sabemos da vantagem dos seguros. Agora, por alguma razão, se tem que resolver este mistério. Se os seguros são tão importantes, se as pessoas querem tanto ter seguros, porque o que é que se passa? O que se passa é muito simples. É que os seguros praticam aquilo que os economistas chamam a segmentação do mercado. Isto é, financiam aquilo que as pessoas mais desejam, e nisso ele tem total razão, as pessoas desejam liberdade de escolha, toda a gente quer liberdade de escolha, e portanto, os seguros exploram esses segmentos de mercado. E têm sucesso, não digo que não tenham sucesso, e é bom que o continuem a ter, porque naturalmente animam a atividade económica. Agora, não é possível, pura e simplesmente não é possível, organizar um sistema de saúde, nem sequer de forma complementar, à base de companhias de seguros ou à base desse mecanismo. Não é possível, pura e simplesmente. Quer dizer, isso pelas razões... Porque quer dizer, o Oscar diz... mas agora até há seguros que pagam as doenças catastróficas. Pois sim, mas a partir dos 65 anos de idade o seguro caduca, não é? Como é que é? Pagamos aí as doenças catastróficas têm mais incidência depois dos 65. É falha de mercado? Não é então aqui dizemos, aqui é falha de mercado. Pois... Noutros países há... Já vamos continuar esse debate. Não interessa. Professor Miguel Gouveia, no seu livro constata que a tendência para a desestatização da saúde é independente dos partidos no governo. Portanto, seja Partido Social Democrata, PS, a tendência é a mesma. No entanto, se juntarmos aqui que os ministros das Finanças e os da Saúde têm o mesmo tipo de relacionamento que acabámos de ouvir, provavelmente nos dois parceiros, a verdade é que tivemos uma decisão relevante em relação ao papel dos privados e a decisão política, que foi a questão às parcerias público-privadas. De resto, também com a discussão na Lei de Base da Saúde. Essa, para si, é a mudança ideológica, política mais relevante na relação entre público e privado dos últimos tempos? Pois, eu acho que é preciso dar 2 passos atrás e ver com cuidado algumas coisas. Uma primeira ideia que me parece ser importante é que, isto, aliás, respondendo um pouquinho ao professor Correia de Campos, é que, pronto, ao António, a questão é que não houve ninguém, pelo menos não creio que tenha sido o caso, que maquiavelicamente planeou nas finanças toda esta estratégia. O que aconteceu foi, primeiro, um reflexo condicionado simples, vamos-lhes dar menos dinheiro para ver se eles não estragam, se não desperdiçam. E depois, isso não foi resultando, a saúde acabava por ter, no fundo, a necessidade de orçamentos extraordinários que recuperavam parte do dinheiro que tinha sido gasto de qualquer maneira. E o que isso levou, e isso é que é interessante, levou uma espiral de controle por parte das finanças, que é, agora, nós não só não damos o dinheiro a tempo, depois de fazerem os gastos, lá temos nós remédio se não pagar, porque o Estado português, apesar de tudo, tem que pagar as suas dívidas. Mas o que nós vamos fazer é, não só não damos dinheiro, como a partir de agora
se não tiveres uma assinatura do Ministro, ou de uma assinatura do Secretário de Estado, ou uma assinatura de não sei quem, não consegues fazer nada. E o grau de interferência das finanças ao tentar fazer micromanagement nas unidades de saúde públicas está ainda em plena expansão. Duas coisas. Quando nós olhamos para os dados desde 2000 até 2020, se fizermos uma análise estatística para ver se o que se passa, se a evolução é diferente em governos de uma cor ou governos de outra, estatisticamente não encontrei diferença nenhuma. Se houver, não é relevante do ponto de vista estatístico. Portanto, isto é mesmo uma tendência pesada para além das cores. Agora, há também outra questão importante que leva às reformas, que é, com este micromanagement, temos um fenómeno que eles chamam o Homem-Aranha ao contrário. Há aquele dito do Homem-Aranha que é: com grande poder vem grande responsabilidade. Bom, o que as autoridades, basicamente, em Portugal conseguiram foi que, na área da saúde, em relação às pessoas que têm que administrar as unidades de saúde, com tanta falta de poder, há uma enorme irresponsabilidade. Não são responsáveis, não tomam as decisões, não têm poder para tomar as decisões, portanto, também não lhes podemos pedir, nem eles pedem a si mesmos responsabilidade. E, portanto, nós temos uma deterioração da qualidade de gestão das unidades de saúde, do sistema de saúde, enorme ao longo do tempo. E é isso que estamos agora a ver, é por isso é que nós temos cada vez mais médicos, cada vez mais enfermeiros e temos cada vez mais falta, porque eles são cada vez menos produtivos. E não é serem cada vez menos produtivos porque houve a lei das 35 horas e trabalham menos horas. Não. Há trabalhos feitos mostrando que a produtividade por hora trabalhada tem vindo a diminuir, o que só mostra a degradação da qualidade de gestão. Sobre os PPP. Sobre as PPPs. A questão que se põe aqui é como é que nós podemos injetar qualidade de gestão. Podemos injetar qualidade de gestão de muitas maneiras, começando por boa gestão de recursos humanos, aquilo que é suposto os administradores hospitalares fazerem, etc, etc. Tenham a liberdade e o poder para isso. Mas também, uma parte muito, muito importante de ter uma boa gestão de recursos em Portugal é termos um Estado que seja muito tecnicamente capaz e poderoso para contratualizar com o setor privado. Nós já temos que uma grande parte da prestação de cuidados de saúde em Portugal é até financiada pelo Estado e é feita por entidades privadas. Sempre foi assim, como o António disse, e durante algum tempo tivemos até com os PPPs um crescimento disso. Por razões ideológicas que aparentemente já passaram, tivemos um soluço e voltámos atrás nas PPPs. Não há razão nenhuma para não voltarmos a isso, não há razão nenhuma para não irmos mais longe naquilo que os ingleses chamam de commissioning. O Serviço Nacional de Saúde inglês faz imensas compras ao setor privado, só que tem um aparelho poderosíssimo, tem uma capacidade enorme de, tecnicamente, financeiramente, fazer as compras da melhor maneira possível e, portanto, se quiser, até utilizando a expressão, explora o setor privado da melhor maneira possível para os interesses da população em geral. Eu não quero que o setor privado em Portugal seja explorado até ao fim, mas acho que, como o setor privado tem imensas virtualidades, imensa capacidade de gestão e imensa capacidade de iniciativa, eu acho que era bom conseguirmos ter que mais portugueses tivessem acesso. E para mais portugueses terem acesso, de facto, deveríamos melhorar a capacidade de contratualização do setor privado por parte do Estado. Na mente dos hospitais privados está o regresso a PPPs de outro género, para além das relacionadas com a construção de novas infraestruturas, a fazer fé nas últimas declarações do titular da pasta, mas na sua perspectiva este soluço, como aqui foi apelidado pelo professor Miguel Gouveia, está ultrapassado e está à espera de uma mudança para a frente nesse novo papel dos privados? Bom, a nós não nos compete estar a fazer comentários sobre decisões políticas, essa é uma decisão política, portanto o Estado fará aquilo que entender, o Ministério da Saúde fará aquilo que entender. Agora, aquilo que o professor Miguel Gouveia disse é absolutamente claro, no livro. Tenho aqui à minha frente a capa do último relatório do Tribunal de Contas sobre as PPPs. Hospitais em PPPs estão completamente integrados no SNS e geram poupanças para o Estado. Esta é a conclusão do Tribunal de Contas, como foi do Ministério das Finanças, como foi das ARS, da entidade reguladora, da Universidade Católica também. Portanto, todos os estudos o provam. E diz o professor Miguel Gouveia, em diversos capítulos do livro, que o recurso aos privados é poupador. E isso eu acho que é algo que deve estar na equação do Ministério da Saúde, de recorrer ou não aos privados. Aquilo também é dito no livro
é que nós já aprendemos algumas lições com as PPPs, quer do lado público como do lado privado, e agora a lançar o que quer que seja, temos que introduzir essa componente. Qual foi a lição que aprendeu do lado privado? Eu acho que verdadeiramente o problema está na base. Parceria público-privada nunca foi entendida como uma verdadeira parceria, nem do lado do público, nem do lado do privado. Sempre houve um clima enorme de suspeição que foi difícil de ultrapassar. E também é verdade que os contratos obrigaram uma determinada rigidez que às vezes não se coaduna com a evolução clínica. Só para dar um exemplo, o mais conhecido de todos, as PPPs não previam, não podiam prever que surgisse um medicamento que curasse a hepatite C. Tão simples quanto isso. E quando apareceu o medicamento, causou um enorme problema que em parte ainda está por resolver. Agora, eu acho que os estudos dizem-no, há a capacidade de gestão da parte dos privados poderá permitir também contribuir para a sustentabilidade do sistema de saúde e para a sustentabilidade do SNS. Professor Correia de Campos? Não, finalmente há algum ponto de acordo com o Oscar, não é? Porque realmente eu estou totalmente de acordo com as parcerias e quero dar alguns exemplos. Há um mito também, e esse mito é desfeito por este livro, de que o Serviço Nacional de Saúde tem uma configuração ideológica contra o setor privado. Eu queria explicar que em 1900 as parcerias foram abertas por um governo socialista, um governo a que eu pertenci, uma resolução do Conselho de Ministros que eu redigi. A gestão privada de um hospital público foi decidida inicialmente ainda num governo do Dr. Cavaco Silva, mas já foram executadas logo a seguir num governo socialista. O cheque dentista, que recorre exclusivamente ao setor privado, foi criado num governo socialista. Os cuidados continuados integrados foram criados num governo socialista e, desde o início, foram essencialmente atribuídos ao setor privado social, ao setor social e privado. Vimos ontem nos jornais que no próximo verão vai haver recurso a maternidades privadas. Portanto, este mito de que o setor público em Portugal tem uma permanente oposição em relação aos privados, este cai por terra. Mas na Lei de Base da Saúde a discussão foi um pouco para aí. Homem, são os soluços. Foi um soluço. São os soluços. Agora eu não desculpe, eu não estou não tenho o direito de não estar de acordo com tudo aquilo que os governos socialistas fazem, não é? E não tenho culpa nenhuma disso, não é? E antes, pelo contrário, e acho que isso foi um erro ter-se acabado com as parcerias. Penso que é possível recuperar parcerias, mas também é importante aquilo que o Miguel disse sobre a necessidade do rigor e de o Serviço Nacional de Saúde se armar em meios para fazer o commissioning, para fazer a contratação com o setor privado, que não os tem. Mas julgo que a sua surpresa, talvez negativa, seja o facto do Estado não estar em condições de pegar em algumas PPP que foram construídas e depois, não ter conseguido pegar nelas, é isso? Não, quer dizer, o Estado acabou... Há argumentos... O argumento formal do Estado foi que... Na questão da gestão clínica. Não, o argumento formal do Estado em relação à não renovação dos contratos com as parcerias foi que o Estado mantinha o mesmo sistema retributivo e os privados não aceitaram. Portanto, ali havia como que houve um choque de duas tensões, não é? Quer dizer, nenhuns estavam interessados institucionalmente nas parcerias, nem os outros estavam interessados em manter parcerias. Exato. Agora, é evidente que não houve uma negociação com cabeça, tronco e membros. O senhor está a dizer que é possível recuperar ou resgatar, não me lembro já do verbo, recuperar algumas parcerias. Não, há uma que existe, que se mantém, e é possível, com certeza, em todo momento, há novos hospitais, é possível... E o que é preciso mudar para não haver outra vez essa tensão? Não é preciso mudar nada, as leis estão feitas. Não, para não haver essa tensão no final, Como? Para não haver essa tensão que estava agora a descrever. Essa tensão tem uma explicação muito simples, é uma tensão ideológica. A maioria que apoiava e que viabilizou um governo que não tinha maioria absoluta impôs isso. Isso é em nome do valor. Quer dizer, por um lado,
Isso eu considero isso errado, mas também, por outro lado, tenho que reconhecer que houve estabilidade governativa e houve recuperação de rendimentos para as classes mais desprovidas durante esses anos. Há vantagens e há inconvenientes. Estamos quase mesmo a terminar. Professor Miguel Gouveia, sobre este tópico. Eu queria só dizer que há duas razões para ter esperança que os desenvolvimentos futuros sejam muito positivos. E são as duas bastante genéricas. Uma primeira ideia tem a ver com o progresso tecnológico. Não é o progresso tecnológico na ciência de tratar as pessoas, na biologia, é progresso tecnológico jurídico. Ou seja, depois de muitos anos em que há uma experiência que vai sendo acumulada sobre estas negociações, estes conflitos, a resolução destes conflitos, nós vamos sabendo, no fundo, adotar mecanismos, ter mecanismos de resolução de conflitos que fazem com que a possibilidade de ter um bom funcionamento na contratação pelo Estado de privados vá funcionar melhor. Quer dizer, aprendem-se com os problemas. Há sempre questões, por exemplo, o desenvolvimento da cura para a hepatite C, que foi referido pelo Dr. Oscar Gaspar. Há sempre coisas novas que estão a aparecer que não é possível pôr em contratos. Mas, se nós começarmos a ter bons mecanismos para lidar com problemas inesperados quando eles surgem e cada vez aprendemos mais como é que isso se faz, isso torna muito mais fácil olear a máquina e ela funcionar bem. E a verdade é que se houver, do lado do Estado, uma equipe de pessoas, portanto, houver investimento em capital humano para pessoas que tenham memória institucional, que saibam lidar com estas questões, do lado privado certamente haverá uma resposta a isso. E, portanto, estes problemas que de facto apareceram, estes soluços, se quiser, vão ser muito mais fáceis de resolver no futuro do que no passado. A segunda coisa é, nós fizemos isso muito pouco em Portugal. Fizemos em alguns casos, nas USF modelo B, é preciso fazer experiências. Deixe-me dar-lhe um exemplo que é talvez um bocadinho menos consensual que as PPPs hospitalares, que é as USFs modelo C. Ou seja, temos unidades de saúde dos cuidados primários por cooperativas de médicos ou por médicos a formarem empresas. Eu penso que pode ser uma boa ideia, mas aquilo que eu acho que faz mais sentido é o Estado português faz uma experiência, pega em 10, 20 destas unidades, põe-as a correr, se for uma experiência bem feita, tendo unidades de comparação que continuam a funcionar normalmente, e depois daqui a uns tempos nós vemos se aquilo funcionou bem ou mal. Se funcionou mal, eu acho que ninguém vai ser ideológico e dizer que queremos isso apesar de ter funcionado mal. Se funcionou bem, é mais uma vez uma altura de conseguirmos utilizar a dinâmica de uma entidade que é um pouquinho mais privada, mas neste caso, mais uma vez, para o serviço do público em geral. Escutámos o nosso tempo, foi um debate animado, obrigado pela participação, obrigado também à audiência. O autor estará disponível naquela mesinha do lado esquerdo para rubricar algum destes livros e eventualmente conversar com alguns dos presentes, e já a seguir vamos ter mais um debate sobre um outro livro lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa presença.